Paz de Deus Jeová. Vou compartilhar com os irmãos uma mensagem de sabedoria, uma mensagem sobre o que é idolatria, sobre como a idolatria é abominável diante dos olhos de Deus Jeová, o Senhor Criador dos céus e da terra. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quando a gente reflete também no Salmo 115, no versículo 4, os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Quando nós meditamos em várias passagens da Bíblia, trazendo para dentro do Velho Testamento, quando Moisés sobe ali ao monte para falar com Deus, quando ele está tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, quando Moisés está falando com Deus, o povo cria uma imagem feita por pingentes, colares de ouro, cria a imagem de um bezerro, e ali eles criam a imagem de idolatria. Portanto, quando Moisés já desce dos montes com a placa dos 10 mandamentos, Moisés quebra aquelas placas ali e adverte o povo contra a idolatria. A idolatria é o pecado comparado com o pecado dos homicidas, dos fornificadores. Diante de Deus, na palavra do Evangelho, a gente busca o entendimento para a gente saber que Deus abomina os idólatras. Deus não aceita as pessoas idólatras. Novos céus e novas terras verão no livro de Novo Apocalipse, está nos orientando sobre os novos céus e as novas terras. Quando a gente lê na palavra do Senhor, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. A pessoa idólatra é aquela pessoa que se prostra diante de uma imagem, que faz pedidos para a imagem, que louva imagens. Aquela pessoa que acredita que a imagem tem poder para curar doenças, para salvar, para libertar, para trazer bênçãos para dentro da casa dela. Aquilo é uma pessoa que é idólatra. Portanto, quando a pessoa se curva para diante de uma imagem, ela está desagradando a Deus. Ela tem ali uma vida regrada por idolatrias, mas ela está colocando a salvação da alma dela em risco. E ela está desagradando a vontade de Deus, o Senhor dos Exércitos. A idolatria é o pecado abominável diante de Deus. Muitas imagens de idolatria, imagens de santos, muitas imagens, esculturas feitas por mão de homens, feitas por barro, por gesso, são feitas e consagradas antes da venda ali. As pessoas consagram aqueles objetos ali para que elas possam ter um maior número de vendas. E depois que tem aquela consagração, a gente acaba comprando, muitas pessoas acabam comprando, levando para dentro de casa objetos consagrados. Ali eles levam maldições, porque o conhecimento da palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós sabemos que são objetos de idolatria, que são objetos que não é um Deus, que não fala, que não ouve, que não tem poder algum sobre a terra, a gente leva para dentro de casa uma desobediência, uma desordenança bíblica. A gente leva para dentro de casa ali uma maldição espiritual. Então, o mundo espiritual, ele está regendo a nossa volta. A gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala e com tudo que a gente recebe. Porque as palavras, a Bíblia toda é palavra, o verbo se fez carne. Então, através das nossas ações, a gente vai amaldiçoando ou abençoando as nossas vidas. Objetos consagrados muitas vezes levam para dentro da nossa casa a perdição. Objetos consagrados levam para dentro de casa a discussão, desentendimento, porque são consagrações demoníacas, são consagrações em que a gente não sabe a qual nível a pessoa envolvida ali se submete para fazer essas consagrações. Portanto, muitas vezes nós temos dentro de casa conflitos pelo qual não é compreensível, não faz sentido, guerras, desentendimentos, doenças, tirando as maldições hereditárias, muitas coisas que estão voltadas para objetos consagrados que entram dentro da casa. A nossa casa física e o nosso corpo espiritual é morada do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós devemos evitar de cometer esses pecados. Nós devemos evitar de fazer as coisas que desagradam a Deus. A única forma da gente ter um conhecimento bíblico, da gente saber o que fazer para agradar a Deus e para trazer a presença do Divino Espírito Santo para nossas vidas, é viver em oração. E é ao máximo tentar cumprir os mandamentos da Bíblia. A palavra do Evangelho, o livro do Velho Testamento e o Novo Testamento tem leis ali. Hoje, em Romanos, a gente vai saber, a gente vive debaixo da graça. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que nós vivemos debaixo da graça, mas a graça está debaixo da lei. Então, nós devemos cumprir a lei também. A lei da palavra nos adverte sobre vários mandamentos bíblicos. Portanto, como estou dizendo, o pecado da idolatria é o mais hediondo diante de Deus. A palavra do Evangelho nos diz. Deus não tolera ali. Quando o povo entra em guerra, muitas vezes o povo no Velho Testamento, eles entravam em guerra.
Portanto, quando eles iam guerrear, Deus olhava muito para eles, se eles tinham cometido pecado de idolatria ou não. E quando ali eles haviam criado imagens, esculturas nos morros, nos barrancos, através daquelas esculturas ali, Deus não operava dando para eles a vitória sobre as guerras. Deus deixava que eles perdessem as guerras e Deus falava muito para eles, devido à idolatria, porque pecaram, porque não seguiram os meus mandamentos, porque fizeram diante de vocês outros deuses feitos por mão de barros. E ali Deus se afastava do homem. Então o homem naquele tempo tinha uma comunhão muito grande com Deus. Deus falava com eles. Deus mostrava para eles o que é glória. A glória de Deus é o resplendor de Deus, a magnificência, o poder de Deus sobre a vida dos homens. Mas quando o homem se volta para a idolatria, ele sai da glória de Deus e ele entra em um mundo de pecado. Ele passa a ser diante de Deus, Deus passa a ver ele com aqueles olhos de quem está errado, de quem está pecando, de quem está desobedecendo a palavra do Evangelho. Então, a mensagem que eu estou compartilhando com os irmãos, ela está toda descrita na palavra do Evangelho, nos mostrando que Deus abomina aquela pessoa que é idólatra. A idolatria é um pecado muito grande. Ter em casa blusas com imagens, objetos, presentes ganhados, pulseiras, colares, terços, entre outros objetos, vidrinhos consagrados, acreditar que aqueles objetos ali é sal, algumas coisas, temperos, acreditar que essas coisas trazem para dentro de casa bênçãos, ou se apegar àquele materialismo ali, é se afastar da glória de Deus, é se banir da presença de Deus. Nosso Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra, ele nos orienta o tempo todo a estar debaixo da glória. O Salmo 91 é um salmo composto por 16 promessas. Só que para essas 16 promessas se cumpram em nossas vidas, nós devemos buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, é meditar na palavra de Deus, é não cometer pecados como ser idólatra, homicida, mas é ter um tempo e uma vontade de falar com Deus, é ajoelhar-se, é curvar-se e falar com Deus. A palavra nos ensina a fazer oração. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa para a gente a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é para a gente pedir a Deus perdão dos pecados, ter comunhão com Deus, falar com Deus, nas mais simples palavras, falar com Deus, curvar para Deus, é falar aquilo que está dentro do seu coração, é falar para Deus aquilo que está na sua mente, aquilo que te aflige, é você falar para Deus o que você sente, qual é a sua necessidade, é você falar para Deus do seu medo, da sua angústia. Portanto, todos os dias, diante de tudo isso, nós podemos glorificar a Deus, do amanhecer ao deitar, e ali deitados, muitas vezes acordados, ajoelhar, fazer uma oração, falar com Deus, agradecer pelo ar que respiramos, pelas nossas vidas. Receber as 16 promessas do Salmo 91 é ter as dádivas de Deus sobre nossas vidas. Portanto, aquela pessoa que é idólatra, muitas vezes ela consegue bênçãos ou ela alcança vitórias na vida dela e ela consagra aquilo ali para idolatria. Então ela tem uma bênção, uma cura, ela tem um livramento e ela consagra aquilo ali para idolatria. Então ela deixa de reconhecer a glória de Deus e ela atribui aquilo ali a uma imagem de barro. A imagem de barro não pode ver, não pode salvar, não pode curar, não pode interceder, não pode amaldiçoar e nem abençoar, porque é uma imagem. Portanto, se a gente crê em Jeová, em Deus, e levar somente para o nosso Deus, aquele que fez céus, terras e mares, que é Deus, se a gente colocar tudo nele, depositar toda a nossa confiança nele, ele vai nos curar cada vez mais, nos abençoar cada vez mais. Ele vai nos dar paz ao deitar e ao levantar, porque ele cuida dos nossos caminhos, porque só há um Deus, o Criador dos céus e da terra, Jeová. Essa é a mensagem que eu compartilho. Eu vou deixar várias passagens bíblicas, onde fala, nos adverte sobre o pecado da idolatria. E as bênçãos que Deus pode derramar nas nossas vidas estão todas descritas no Evangelho. Meditar na palavra do Evangelho um pouquinho, ler um salmo, meditar no salmo, tentar interpretar a palavra, tentar buscar entendimento com uma outra pessoa, discutir com as pessoas. Aos poucos vai quebrando paradigmas na vida para a gente poder se aproximar de Deus e deixar para trás essas correntes que aprisionam as pessoas em um passado. Deixar os vícios, as bebidas, deixar a idolatria, deixar os pecados que são homicidas, deixar a prostituição, deixar muitos pecados é necessário, mas tudo isso você vai conseguindo alcançar através do momento que você vai vindo para Deus, que você vai depositando a sua fé em Deus e pedindo para Deus, Senhor, me dê sabedoria, Jeová, acrescente a minha vida sabedoria, discernimento, pedindo a Deus para ter fé, para edificar a sua fé, pedir a Deus livramento em orações, Senhor, me dá livramento, me livra do mal, me mostra aquilo que não provém do Senhor. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a fazer pesquisas, a ler a Bíblia sobre qual é a boa, perfeita vontade, agradável de Deus. A gente lê, medita na palavra do Evangelho e a gente conhece a Deus.